No final de semana do GP de Singapura, o Max Verstappen recebeu uma punição peculiar, que ele seria obrigado a realizar um trabalho de interesse público, basicamente serviço comunitário. E isso aconteceu por conta de um linguajar terrível que ele usou durante a coletiva de imprensa na quinta-feira, quando estava se referindo em relação ao GP do Azerbaijão. Assim que eu fui pra classificação, eu sabia que o carro tava E apesar de eu censurar aqui porque eu gosto dos meus vídeos monetizados, isso acontecer na F1 é ridículo. Os comissários condenaram o Max por estar violando o artigo 12.2.1.k do Código Desportivo Internacional, onde ele teria usado um termo geralmente considerado grosseiro, rude ou que pode causar uma ofensa e não é adequado para transmissão. E que inclusive eles usaram como exemplo quando no GP de Las Vegas de 2023, o Toto Wolff e o Fred Vasseur receberam um aviso por conta da linguagem que eles tinham usado para se referir à tampa de bueiro que estragou o carro do Sainz. E nessa temporada, quando no GP da Áustria, o Tsunoda também recebeu uma punição, só que dessa vez de 40 mil euros pelo xingamento que ele deu no rádio por conta da fila demorada no pit lane. Mas agora foi a vez do Max receber essa punição de serviço público, seja lá o que signifique isso, o que eu achei completamente ridículo. Quando isso ganhou conhecimento geral ainda, o presidente da FIA, o Mohammed Ben Sulayem, chegou e disse: nós temos que diferenciar o nosso esporte e o rap. Nós não somos rappers, sabe? Eles dizem a palavra com F quantas vezes por minuto? Nós não somos assim. Tem eles e tem nós. E honestamente eu não sei o que o Ben Sulayem quis dizer com isso, fez parecer que ele nunca assistiu uma prova de qualquer categoria na vida dele. E eu fico mais surpreso ainda porque a gente tá falando de um ex-piloto de rally falando isso. Ele realmente nunca falou nada ou alguma palavra desse tipo na carreira dele? Depois dessa fala, vários pilotos foram e externalizaram os seus pensamentos sobre o assunto. Como Leclerc, que disse que existem outras prioridades pra FIA olhar. Nós somos adultos. E o Norris também, que até acabou sendo um pouco mais político na sua fala. Nosso ritmo do coração tá muito alto, nós estamos colocando nossa paixão e amor nisso. E até com o Hamilton indo a público e falando que se ele fosse o Verstappen não cumpriria essa punição. Mas talvez a frase que ficou mais famosa e que se destacou do Lewis foi a não gostei da forma como ele se expressou. Quando diz nós não somos como eles, ele sugere que os rappers são muito estereotipados. Acho que foi uma escolha errada de palavras. Nesse caso, o Lewis está obviamente se referindo à questão racial, não necessariamente acusando o Ben Sulayem de ser racista, mas falando que essa frase tem uma terminologia racista. Só que eu não vou entrar muito no mérito, porque até acho que nem sou eu que deve discutir isso. Eu só acho interessante porque essa fala do Lewis no final faz se voltar exatamente contra o que o próprio Ben Sulayem tá defendendo no código desportivo da FIA, de ser rude e grosseiro com alguém, ao mesmo tempo que ele tá quebrando esse código, nesse caso com os rappers, quando ele ofende esse grupo dizendo que nós não somos eles, num sentido de menosprezar esse grupo. E depois de toda essa situação, até como uma forma de protesto, o Max organizou a sua própria entrevista coletiva depois da corrida. Ele participou da zona de entrevista oficial, como é obrigado a fazer, mas ele respondeu o mínimo de perguntas possíveis e foi o mais seco e curto que ele podia ser, para depois, durante a sua coletiva particular, aí sim, realmente expressar o que ele estava sentindo no final de semana. Pra mim, pessoalmente, não tem absolutamente desejo nenhum de dar uma resposta normal lá quando você é tratado dessa maneira. Eu nunca tive um mau relacionamento com eles. Até esse ano eu fiz um trabalho voluntário com os jovens. Eu nunca fui uma pessoa difícil pra dizer, ok, se vocês querem que eu faça isso, eu adoraria ajudar. Só pra então ser tratado dessa maneira. Mas é assim que funciona. E ele também aproveitou pra dizer que isso pode ser um fato influente no seu futuro na Fórmula 1. Todo mundo tá puxando ao limite. Todo mundo nesse paddock, até no fundo do grid. Mas se você tem que lidar com essas coisas infantis, pra mim isso não é uma forma de continuar nesse esporte, com certeza. E honestamente não tem nem como julgar o Max por pensar dessa forma. Você já tem que se preocupar com 500 coisas diferentes, principalmente no final de semana de corrida, e agora você vai ter que dar atenção para não ficar se preocupando com essas coisas que não fazem o menor sentido. O fato é que essa situação toda é ridícula. Eles botam os microfones na boca dos pilotos que estão ali tomados pela adrenalina e totalmente concentrados na corrida, e depois não querem ouvir o que eles têm a dizer. E não é como se essas falas fossem algo novo do automobilismo, algo que só começou agora, mas só agora tem a transmissão de crianças e por isso não pode mais falar os palavrões. Isso parece muito mais um problema criado pela própria FIA, tentando caçar um pelo em ovo, do que realmente está tentando resolver um problema. Porque quando a gente fala de esporte de alto nível, como futebol, por exemplo, o que você acha que os jogadores estão conversando entre si lá no campo? Com certeza não é elogio um pro outro. Aqui os pilotos estão trabalhando em um esporte de alta performance, onde qualquer resultado pode literalmente definir o rumo da sua carreira. Então um erro, por menor que seja, vai causar uma frustração. E agora eles não podem mais descontar esse momento de frustração, esse momento de raiva, porque, de novo, a própria FIA que escolheu colocar um microfone na boca deles e mostrar o que eles falam pro mundo inteiro. Se isso é realmente um problema tão grande, por que eles simplesmente escolhem não passar esses rádios e passam qualquer
qualquer outro que não tenha, por exemplo, o piloto falando um palavrão. Mas eles escolhem passar esses rádios. E situações como essa queimam cada vez mais a imagem da FIA com a Fórmula 1, que já não tá na melhor das relações. Desde que o Ben Sulayem assumiu o posto de presidente, a relação entre os dois conflita em cada situação possível. Teve casos de, por exemplo, como quando ele falou dos valores da F1 sobre uma possível proposta de compra de 20 bilhões de dólares da categoria, e que a F1 prontamente respondeu falando que não era da conta dele. Ou mais recente, quando teve uma investigação sobre o próprio Ben Sulayem no esquema de manipulação de resultados. E agora, ao invés de tentar focar as forças em resolver os problemas que realmente estejam atrapalhando o esporte, eles tomam essas atitudes sem sentido lógico e se desvalorizam ainda mais, inclusive botando em xeque o valor das próprias entrevistas coletivas, que assim como no clube aqui, são fonte de informação para muita gente. Só que agora os pilotos não vão mais se sentir tão confortáveis nessas situações e talvez não falem exatamente tudo o que estejam pensando. E não só isso, mas algumas outras atitudes da FIA que vem realmente tornando essa relação cada vez mais difícil. Como uma coisa que foi pouco falada e aconteceu no GP de Singapura, que o Sainz recebeu uma multa de 25 mil euros pelo descumprimento do regulamento. Porque durante o Q3, depois da sua batida, que teve a bandeira vermelha acionada, ele cruzou a pista para chegar nos boxes antes que todos os carros já tivessem entrado no pit lane. Só que, no entanto, ainda metade do valor da multa foi suspenso pelo restante da temporada sob a advertência de que ele não repetisse esse ato novamente. E eu sei que esse tipo de multa existia, não é algo novo. Só que a FIA aumentou o tamanho da rigidez e da punição dela depois de 2023 por conta do acidente entre o Lewis e o George no GP do Qatar, quando o Hamilton atravessou a pista. E mesmo que eu entenda a questão da segurança e tem que ter algo ou algum aviso para os pilotos evitarem de cruzar a pista, principalmente quando eles estiver no meio de uma sessão, mas colocar essas multas grotescas que os próprios pilotos têm que pagar pra FIA só torna essa situação mais bizarra ainda. E o Max levou toda essa situação pra GPDA, que é a Associação de Pilotos de Grand Prix, que hoje tem como presidente o ex-piloto Alexander Wurz. E o Wurz até participou de um podcast no YouTube durante esse final de semana, onde ele comentou sobre o assunto falando que eles vão tomar uma providência, e ainda completou: quantos serviços comunitários perpétuos o Gunther Steiner teria que servir por usar a palavra com F? Ele era glorificado por usar essa palavra. E aqui é um ponto certíssimo do Wurz, que ele tocou exatamente ali na ferida da F1, porque o documentário da Fórmula 1, Drive to Survive, como ele mesmo disse, glorificou o Gunther Steiner exatamente por conta dessa personalidade explosiva, porque ele era muito marketável, porque era divertido, porque era engraçado, exatamente porque ele falava fucking a cada 5 minutos. Mas ali não tinha problema. A Netflix transmite isso no mundo inteiro e não tem problema, então do nada muda assim. A GPDA não é uma organização que tenta usar dessa força midiática pra mudar alguma coisa, eles trabalham muito mais no sigilo, fazem as suas reuniões e buscam um consenso entre todos os membros antes de ir atrás de alguma mudança nos bastidores. E agora a gente vai ter um período longo sem corridas que eles vão ter bastante tempo pra discutir e tomar alguma decisão sobre o assunto. Porque eu realmente não consigo ver um cenário onde esse tipo de punição faça sentido num esporte como a Fórmula 1 ou qualquer esporte na real. E no final não tem como não concordar com o Max o quão ridículo e infantil é toda essa situação. E de que hoje, como piloto, você tem que se preocupar com a linguagem que usa além de pilotar. Mas aí tal, porque eu acho que toda essa situação de proibir o uso dessas palavras é ridículo na Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é uma forma simbólica hoje de você estar ajudando o clube e permite a gente poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E também, se você estiver ajudando o clube, o seu nome vai aparecer nos vídeos aqui no cantinho da tela durante toda a parte final aqui da despedida. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.